No Café da Manhã, entrevista. Vamos aí para a primeira entrevista de hoje, né? Aqui com a família Manchete. Veja bem, olha o assunto que nós vamos falar. Preste atenção. O que faz um indivíduo invadir um lugar e atirar em várias pessoas na mesma ocasião? Quando se trata de assassinatos em massa, né? Os Estados Unidos, você sabia? Os Estados Unidos têm números alarmantes, pois mais ataques foram registrados por lá do que em qualquer outro país do mundo. Que coisa, hein? E na última quarta-feira, um atirador abriu fogo em 2 estabelecimentos de Lewiston, nos Estados Unidos, e matando 18 pessoas e deixando ainda 13 feridas. É um assunto, infelizmente, muito triste, né? De muitos assassinatos que nós temos comentado durante a semana. E em relação a esse assunto que eu estou falando agora, para conversar sobre isso, nós convidamos o especialista em segurança pública, o Paulo Albuquerque, a quem nós estamos já dando o nosso bom dia, agradecendo a sua participação. Paulo Albuquerque, seja bem-vindo, amigo e irmão. Bom dia, Fernando. Mais uma vez aqui, estamos juntos. Tá. O som tá bom? Tá bom o som. Ótimo. Então vamos lá. Queria dar bom dia para os ouvintes também. Vão ter paciência para se atualizar com a gente e ouvir também mais algumas informações que poderão ser úteis para preservar a segurança de todo mundo. É verdade. Veja bem, irmão, nós sabemos que é impossível, não é, prever quando uma pessoa vai entrar em um lugar e sair atirando. Você não sabe. Mas como a segurança pública pode agir nesses casos, hein, Paulo? Olha, primeiro nós temos que entender qual é o elemento comum em todos esses casos. À primeira vista, todos pensam nas armas de fogo, né? Afinal de contas são fuzis, né? Mas o fato é que esse tipo de ação também acontece com faca, inclusive no Brasil, com caminhão atropelando um monte de gente, e incêndio. O elemento comum não é a arma, o elemento comum é a insanidade, tá? Todos os agentes desses crimes estavam fora de suas faculdades normais durante a ação, inclusive esse do Maine, né? Ou seja, falando de forma objetiva, os caras estavam loucos. Se você tem uma pessoa normal andando na rua com um fuzil, um policial, ele não está atirando em todo mundo. A arma, ela não é culpada, ela é um meio. Então, a culpa justamente é do cara que é o agente. Então, a gente tem que procurar onde é que está a origem dessas insanidades, né? Isso é uma outra questão. É verdade. Agora, o Paulo Albuquerque, veja bem, a legalização das armas, ela é um fator que contribui aí para que esse tipo de crime aconteça? Olha só, não, tá? Porque como eu falei anteriormente, o agente é o louco, mas a gente tem que entender que existe um meio termo. Por exemplo, num corredor de tiro, corredor de tiro que eu me refiro é a distância que você tem de você atirando para o outro. Não existe corredor, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos dificilmente teria, acima de 15 metros. Então um fuzil é sempre um excesso. Então se alguém chegou numa loja, nos Estados Unidos, né, pelo menos, que aqui você não vai comprar um fuzil na loja, eles deveriam ter um cuidado triplicado com pessoas que têm problemas mentais. Tipo, você tem um atestado que o psiquiatra te permita usar um fuzil. O fuzil poderia ser usado para caça e tal, qualquer outra coisa. Mas nesse caso específico tem um problema. Porque o rapaz que fugiu, né, o assassino, ele é um militar da reserva dos Estados Unidos. Ele teve internado várias vezes por insanidade. Teria acesso às armas de qualquer maneira, entendeu? Com legalização ou sem legalização. E foi libertado 15 dias antes. Então ele teve surtos, né? Então, como eu falei, eu repito, o problema está na insanidade das pessoas, né? Não necessariamente no objeto. Aqui no Brasil, quantas vezes não aconteceu de um cara sair com faca matando todo mundo, ou recentemente pessoas que nem são loucas, né, mas botando fogo no caminhão, no ônibus, como aconteceu no Rio de Janeiro dias atrás, né? Então o perigo não está no meio, mas o perigo está na origem do problema, que é a cabeça do agente.
Você estava falando aí em relação aos Estados Unidos também, né? Porque isso acontece com muita frequência, uma frequência maior, na verdade, né? E você atribui isso aqui, a política de segurança deles, ela é falha, mas você não é falha, né? Mas você acha que algo, inclusive, poderia ser pensado para que esses casos tenham um plano específico, mesmo sabendo que não tem aí como prever quando um ataque vai acontecer? Realmente o ataque é imprevisível, né? Mas é importante, por isso, você ter seguranças armadas nos estabelecimentos, porque você só para um atacante armado com outro armado, né? Você só para um atacante armado com outro armado. Você ter câmeras no local para você prever a chegada de alguém armado, tá? Mas olha só, sobre o número ser maior, não é tão maior assim como as pessoas pensam. Porque olha só, em primeiro lugar, porque nos Estados Unidos são 332 milhões de pessoas e no Brasil são 214 milhões. É 50% maior da população. Em segundo lugar, a mídia local do Brasil, ela sempre vira os holofotes para as grandes capitais. Então, geralmente, o Rio de Janeiro, São Paulo estão em evidência. Então, você cria algumas liberdades na mente do público. Tá? Alguém sabe qual é a cidade mais violenta do Brasil? Se eu perguntar agora, muita gente vai dizer que é o Rio de Janeiro, né? É verdade. Só que é uma cidade chamada, né? Só que o pessoal vai dizer, só que a verdade do fato é que a cidade mais violenta do Brasil é uma cidade chamada Jequié, que fica na Bahia. Tem 88 mortes para cada 100 mil habitantes. A segunda é São Antônio de Jesus, da Bahia também. A terceira, Simões Filho, também na Bahia. A quarta, Camaçari, também na Bahia. Só que essas cidades jamais aparecem nos jornais. Então você tem uma visão que sempre é o Rio de Janeiro, o lugar mais perigoso, ou São Paulo, às vezes Porto Alegre, Belo Horizonte, mas a verdade é que tem muita violência no interior, e principalmente no Nordeste. Então as pessoas veem filme, né? Veem notícias americanas, que as notícias americanas são um pouco mais bem balanceadas, né? Eles focalizam no crime e não no tamanho da cidade. Ficam achando que está acontecendo muito, mas não acontece muito mais no Brasil, não. É verdade, Paulo. Ô Paulo, veja bem, nós estamos aqui entrevistando o Paulo Albuquerque, ele é o especialista em segurança pública e mandando as informações que a família precisa saber no momento. Em relação à Bahia, que você falou agora, nem eu sequer tinha noção desse fato aí, né, de ter cidades violentas. Agora, Paulo, vejam bem, geralmente aí as escolas, elas são os principais alvos, né, desses atiradores. Agora, você concorda que esses locais eles devem ter segurança armada? Qualquer estabelecimento deve ter segurança armada? Olha, vamos lá, vamos pensar bem. Presidência da República, a segurança está armada. Isso. Aliás, eu mesmo treinei equipe do GSI, tá? E de segurança da presidente Dilma, dali por diante. Banco tem segurança armada, né? O STF é protegido com segurança armada. A coisa mais importante que a gente tem, óbvio, são nossos filhos, as crianças, nossos netos, né? Aí justamente esses não vão estar protegidos? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque a gente tem que proteger aquilo que tem valor, né? Se até o banco é protegido, a presidência é protegida, o STF é protegido, a Câmara dos Deputados é protegida, a LERJ é protegida. Não, nossos filhos não merecem essa proteção? São contrassenso. É verdade. Eu também acho, né? Aliás, toda a população acha isso, né? Tem que ter segurança, né? Agora, Paulo, veja bem, o atirador também, ele estando no local, a polícia é treinada aí para agir de que forma? Como é que os policiais são treinados para esse tipo de ocorrência, esse tipo de violência? Vamos lá, nos Estados Unidos o policial é treinado para reagir de forma letal sempre que for necessário. E quando isso acontece, ele recebe medalha, às vezes na mão do próprio presidente, tá? Você consegue ver vídeos disso na televisão, no YouTube e tal. Lá existe um imenso respeito pelo profissional público. Eu mesmo vi no Times Square, né, que é o lugar mais visitado do mundo lá em Nova York, uma placa com os nomes dos policiais mortos em serviço. Isso tem muito respeito. Então, sendo dessa forma, o policial age da forma correta sem titubear. Olha, o cara está dando tiro nas pessoas, não vai dar tempo de negociar, não tem como negociar, eu vou reagir de forma letal.
Aqui no Brasil, a mídia quase sempre ela não age de uma forma boa para o policial. Ela está sempre questionando e requestionando, que não tem nada demais, né? Questionando as ações dos policiais, mas de uma forma exacerbada. Então o policial pode ter medo de reagir. Puxa, se eu reagir agora e matar essa pessoa, eu vou estar envolvido num processo, a mídia vai me condenar. O policial brasileiro tem medo de agir nessas situações, tá? Bom, a nossa polícia, no caso, ela está preparada, então, para negociar, para resolver esse tipo de violência? Olha, eu fiz treinamento com o Major Renê, né, do BOP. Eu conheci muita gente que fez bastante treinamento bom. Mas, na hora H, o brasileiro não tem tanta experiência em negociação. Então, a gente tem algumas tragédias anotadas aí, mas tem muitos sucessos também, né? O que acontece é que não é todo policial que está treinado para isso. E no Brasil você vai demorar muito tempo para o policial aparecer. Mesmo nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nesse caso, ele teve primeiro no boliche, né, o assassino, e depois no bar. Então, o que acontece? A população deu sinal de alerta, a polícia só chegou muito depois. Então, não teria tempo de negociar de qualquer forma. Como o nosso efetivo é muito menor, a possibilidade dele aparecer para negociação é muito difícil. Só quando ele faz pessoas reféns, que é outro. Agora aqui, Paulo, para a gente fechar contigo, porque nós estamos numa situação muito difícil aí de comunicação no momento. Sabemos que a pessoa, né, é surpreendida, quando ela é surpreendida, e quando isso acontece, inclusive, qual é o seu conselho que você dá para esse tipo de situação? A pessoa, ela deve correr, se esconder, ligar para alguém, se trancar em algum lugar, enfim, nós sabemos que não é algo simples, mas tem alguma forma aí de escapar de um episódio como esse, Paulo? Olha só, tem várias maneiras, tá? E alguns episódios demandam algumas respostas diferenciadas. Mas de uma visão geral, imagina, você está num restaurante, você está num colégio, qualquer coisa. O assassino, ele sempre tenta atirar no centro de massa, que é o meio do teu corpo. Então, o que você tem que fazer? A priori, nunca negar que pode ser realidade. Ou seja, você ouvir um barulho, pode ser um cano de escapamento, pode ser um tiro. Não, é um tiro. Se joga no chão, barriga para baixo, decúbito ventral. Se você acha que é um barulho explosivo, como se fosse uma granada, você vai cair no chão, barriga para baixo, boca aberta, mãos nos ouvidos e pernas cruzadas. Tá? Por causa da explosão de ar. E, imediatamente você tenta localizar de onde vem o tiro, né? Ou para onde as pessoas estão correndo. Se localizou de onde vem o tiro, você pode tentar fugir baixo, procurar um abrigo, um local onde você tenha uma parede, concreto, ou um bloco de motor, ou uma roda de carro, para você se proteger. Se você não conseguir algo que seja realmente forte para proteger contra um projétil, você pode se esconder, se chama cobertura. Ficar debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, que você fica pouco visível, tá? Essa é uma resposta geral. Você tem uma resposta específica para quem trabalha no banco, outra para quem trabalha na escola, né? Existe treinamento para a escola que a gente dá também. Ouviu tudo? Deu para ouvir tudo então. Tá bom, Paulo? Eu só queria agradecer, né? Acho que a gente deve finalizar agora, imagina, né? Eu queria agradecer a oportunidade. Eu posso dar o meu telefone, algum contato? Bom, manda o seu telefone nesse momento aí. Manda aí o seu contato. Bom, que bom. Ó, meu WhatsApp é 21 97 285 0287. 21 97 285 0287. Mas se vocês procurarem Combato com K, vocês vão achar aí na internet, tá? Muito obrigado, pessoal. Sena, muito obrigado. Muito satisfeito com o programa de novo. Paulo Buquerque, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é mestre.combato, combato, né? Com K. Repete aí, por favor. Mestre, como se fosse professor mestre, ponto combato, combato, tá? Paulo Buquerque, nós te agradecemos pela sua participação. Paulo Buquerque, especialista em segurança. Em breve vamos estar juntos novamente aí, mandando as informações aí para toda a família Manchete. Obrigado, irmão. Muito obrigado, Sena. Oportunidade ótima, hein? Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Espero que os ouvintes tenham gostado. Obrigado.